Olá, eu sou eu. Pera aí. Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Já vou agradecer pela audiência, hein? Tá bacana. Vamos continuar assim sempre. Unidos venceremos. Vamos falar hoje sobre depoimentos de um cara que não costuma falar, que é o Yoel Romero, mas na Semana da Luta a gente tem aqueles UFC Embedded, que são basicamente vlogs que o UFC faz junto com os lutadores nesses últimos 7 dias da semana. Então, o Yoel Romero deu alguns depoimentos legais. O próprio Adesanya não está levando a sério o cubano. Ele, inclusive, foi na Porsche e escolheu 7 carros para essa semana, um para cada dia. É exatamente isso. A gente vai mostrar alguns deles daqui a pouquinho no vídeo, beleza? Não se esquece de deixar o seu like no comecinho do vídeo, é muito importante para nós, ajuda mesmo. E, obviamente, depois de ser inscrito, vai abrir um sininho, assim como está aparecendo a opção aqui em cima. Clica nele, que no caso é aqui embaixo, ok? Se você estiver perdido na tela. Clica ali embaixo, escolha a opção todos e aí você não vai perder nosso conteúdo. Clica nessa opção só para vocês receberem aquela notificaçãozinha ali do YouTube e tal. Eu peço isso todo dia, mas precisa fazer para nos unirmos cada vez mais. Agora, sem mais demora, vamos falar exatamente o depoimento do Yoel Romero em cima de um Adesanya que não está respeitando o cubano, nem a sua história. Ele que já falou que está preparado para o nível de wrestling de luta agarrada do Romero e também alguns depoimentos do Romero em relação à trocação do Adesanya. Primeiro parênteses que eu quero fazer aqui no vídeo é que o Adesanya mostrou numa entrevista agora recente do Ariel Helwani que ele já está curado, enfim, ele tem ali alguma marca no braço daquela possível infecção que a gente falou em alguns vídeos atrás, mas que ele não precisou tomar os antibióticos. Foi uma coisa que a gente bateu na tecla, que isso seria muito prejudicial para a saúde dele, que ele poderia perder o gás, que ele poderia perder o ritmo de luta e principalmente se prejudicar na perda de peso, pelo fato de que tomar antibióticos retém líquido. A gente teve uma conversa bem mais aberta e bem mais específica sobre isso na nossa live de ontem. E aí, se vocês quiserem, vocês assistem aí. Tem 1 hora de conversa de antibiótico, perda de peso, recuperação, desidratação e tudo mais. Mas, então, uma notícia boa para os fãs do Adesanya e para os fãs de luta, obviamente, porque se um dos dois entrasse mais ou menos doente, não seria legal, independente se nós somos fãs do cara ou não. Então, ao que tudo indica, tudo certo. Outro detalhe em relação ao peso do Romero, que no começo da semana ele estava dizendo que faltava 6 quilos e pessoas estavam preocupadas. Saiba você que uma semana antes perder 6 quilos é chupeta, mel na chupeta, principalmente para lutador de alto nível. E assim, é muito fácil. Tem caras que desidratam 5 quilos, 4 quilos no dia da pesagem, ou às vezes um pouquinho na noite e um pouquinho no início da manhã. Então, relaxem, que é o que tudo indica. Obviamente podem haver ali alguma coisa de última hora, mas ao que tudo indica está tudo certinho com os dois. Não tem problema nenhum de saúde, nem Romero com peso e nem Adesanya com a sua infecção. Então, liberados. A princípio, estão na reta final para perder o peso e vai dar tudo certo. E os dois estão bastante saudáveis ali nos vídeos, aparecendo tudo mais, nesses vlogs que o UFC faz, vocês podem procurar depois. Então, ok. Agora, depoimento do Romero em relação ao Adesanya. Primeiro, um elogio do cubano, dizendo que o Adesanya, por mais que ele seja um garoto novo, na faixa de 30 anos, o Romero já 42, ele está, o Adesanya, se comportando como um cara old school, das antigas, que ele por ser um guerreiro, por ser um cara bom na luta, por ser um cara de nível de campeonato, nível de cinturão, o Romero diz que caras que são bons precisam lutar contra caras bons. Assim como um exemplo aquela coisa o Messi precisa do Cristiano, o Cristiano precisa do Messi, para os dois terem ali um incentivo para crescer, mais ou menos isso. Então, por isso que o Adesanya não quis ficar parado e quis escolher o Romero, e isso foi um parabéns do cubano para o Adesanya. Mas outra coisa, que é o que está dizendo o título, que o Romero vai para nocautear. Ele não vai para finalizar. Inclusive, isso se deve a que o Adesanya é um cara que tem muito mais volume de jogo pelo fato dele ter lutado kickboxing a vida inteira, que a gente sabe que o kickboxing tem muito volume de mão, normalmente termina com chute. Essas combinações mais, digamos assim, dinâmicas e de grande volume, elas vêm muito mais no kickboxing,
do que até propriamente dito do Muay Thai ou de outra arte marcial, seja lá qual for, karatê, taekwondo, enfim. Todas elas têm suas vantagens, todas elas têm melhorias para trazer para o MMA, ok? Muay Thai tem um excelente clinch, excelente joelho, cotovelo que no kickboxing não tem, enfim, tem várias técnicas que são melhores no Muay Thai, outras melhores no kickboxing. Porém, para uma luta de campeonato que são 5 rounds de 5 minutos e não 3 rounds de 5, é difícil para o Romero, que é um cara que precisa de tempo, ele precisa de uma lacuna de 10 segundos, mais ou menos, para cada investida que ele faz. Então o Romero, ele segura bastante o gás dele, porque ele sabe, 2 motivos, o cara não tem 25 anos, e por mais que ele tenha um gás excelente para a idade dele, ele é muito explosivo, então quanto maior a massa muscular, claro que ele vai ter mais potência, ele vai ter mais poder de nocaute, ele vai ter uma agressividade na investida, porém, todo cara que é muito forte e ele explode, ele vai morrer no gás, mais do que um cara mais magro do que lutadores de categorias mais baixas, onde o gás predomina. Por isso que a gente vê lutas de peso pesado, os caras cozinhando, se mexendo para lá e para cá e tal, e de uma hora para outra entra uma mão. Esse é o estilo de luta do peso pesado. Tirando raras exceções, Caim Velasquez, por exemplo, que era um cara que imprimia um ritmo muito alto. O Romero é um cara que precisa desse espaço, então, automaticamente, enquanto ele está lá mexendo para um lado para o outro, vendo o momento certo, esquivando, ele está perdendo por pontos. E aí tu pega um cara novo, que está no auge, que é o Adesanya, que é campeão de tudo na trocação, nos maiores eventos, onde ele joga muito volume, muito jab, muito direto, muito chute, low kick, high kick, ele dá vários pops, como os caras falam na gringa. O pop basicamente seria toques, não para nocautear, mas para sair na frente na corrida de pontos. Então o Romero falou, cara, infelizmente não, dessa vez eu não posso trabalhar como eu trabalhei nas últimas lutas, pelo fato de que a gente sabe que normalmente o Romero ele acaba perdendo por pontos. Ele não joga muito volume, ele bate forte e às vezes ele conecta golpes contundentes, mas uma corrida por pontos contra o Adesanya é inviável para o Romero nessa altura do campeonato. Por isso que ele vinha treinando, como eu falei para vocês em outro vídeo, muito chute, muita mão, bastante boxe, e ele tem algumas malandragens, como a gente falou sobre ele fazer nas primeiras 2 investidas, ele dá uma fintada, mergulha, tenta a queda. Claro, se ele conseguir, beleza, ele vai se aproveitar dessa situação, vai manter ali a postura, vai de repente trabalhar uns 100 quilos, tenta bater no Adesanya no chão, enquanto ele estiver na frente, beleza. Agora, se ele vê que o Adesanya, por sua vez, defende quedas, ele vai, na próxima vez, ele tem aquelas malandragens estilo Yoel Romero, que daqui a pouco o Adesanya começa a baixar a guarda e o Romero, em vez de mergulhar, ele sai com uma joelhada voadora ou ele entra com overhand. Então é esse tipo de Romero que a gente vai ver, um cara que vai colocar ali armadilhas para o Adesanya. E o Adesanya já falou que está preparado, tranquilaço na luta agarrada, e ele vai para nocautear o cara que muita gente diz que não cai. Então essa configuração é muito curiosa, da gente estar vendo essa calma do Adesanya. Agora está aparecendo os carros para vocês aí, algum dos carros que ele escolheu na Porsche. Essa semana, para cada dia, é um carro. Ele tá um cara suave a ponto de a autoestima dele, a confiança tá tão lá em cima, que ele basicamente sabe o que ele vai fazer, ele vai entrar e ele vai tentar fazer. Agora, conseguir é outra coisa, correto? A gente sabe que todo mundo tem um plano até que toma o primeiro soco na cara, segundo o nosso querido Mike Tyson aí. E de repente, nessa noite, a gente possa ver o Yoel Romero incorporar o Mike Tyson, não sei. O Romero tá levando a sério o Adesanya, falou que precisa do nocaute, não tá se importando com essa vibe aí, estilo rapper do Adesanya, e ele tá focado, tá sério, e o que tudo indica, ele mesmo disse que ele está mais preparado do que nunca esteve, não que nas outras lutas ele não tenha treinado para isso, mas dessa vez é a chance de ouro, é a chance que o UFC deu para ele, que é como se ele tivesse ganho na loteria. É quase impossível a gente ver lutadores vindo de derrotas. Ele não é o primeiro, mas vindo de derrotas 2 e entrar para o cinturão, disputar diretamente o cinturão, passando na frente de vários caras que também mereciam. Por sua vez, a notícia do Dana White confirmando que Borrachinha é o próximo na linha para o vencedor
do Adesanya e do Romero. A gente já sabia, a gente conversou sobre isso inclusive ontem, mas agora parece que o Dana White está vendo o canal, né, cara? A gente faz o vídeo e graças a Deus aí as fontes que a gente tem confirmam muito as notícias que a gente traz para vocês. Isso é ótimo, legal, beleza. Inclusive like aí para nossas fontes. Cara, muito legal, porque isso aí já traz uma confiança para nós brasileiros em cima da gente assistir esse combate com outros olhos, já sabendo, vendo ali o Romero, o estilo do Romero, se ele mudou, se ele não mudou, se ele evoluiu em alguma área do MMA, já para pegar o Borrachinha. Ou vendo o Adesanya lutar contra o mesmo Romero que o Borrachinha lutou e ver parâmetros. A gente tira essa febre e vê como que foi o Borrachinha contra o Romero e como que iria o Adesanya. Então, agora a gente tendo a certeza, a convicção, carimbo, que o Borrachinha é o próximo na linha, por mais que a gente já especulasse que fosse, agora a gente vai ver essa luta com outros olhos, inclusive mais atentos ainda. E a gente já está programado para a gente fazer a live, viu? Só para a gente deixar claro aqui, a live no sábado, a gente entra mais ou menos umas 8, 9 horas da noite, vai noite adentro. Vou ver se eu trago algum convidado, a gente está vendo isso daí na academia lá, se eu trago algum colega meu. E também um grande detalhe que é curioso, já para finalizar o vídeo, é que quanto tempo vai demorar se o Adesanya vencer? Como assim, Caio? O Adesanya é um cara que fica 3 meses, 4 meses e ele já quer lutar de novo. Então, supondo que ele não saia machucado da luta, é difícil, né? Mas supondo que ele não saia machucado da luta, a gente pode esperar que o Borrachinha lute contra o Adesanya mais ou menos no meio do ano. Quiçá a gente não espere tanto para ver esse combate entre o nigeriano e o brasileiro. E se o Romero vencer, aí possivelmente a gente tenha que esperar mais um pouco e dar um desconto aí pro Coroa, que já está indo para os 43, né? Mas de qualquer maneira, tomara que a gente veja um combate excelente e que os caras não se machuquem, porque independente quem vencer, o Borrachinha está na linha. Então é melhor que a gente veja uma baita luta, mas que não haja uma lesão grave para estragar ali, molhar os planos do UFC e do próprio brasileiro. O Borrachinha vai estar de olho, a gente vai estar de olho também. Fique esperto, deixa o like no vídeo, é muito importante para nós. Inscreva-se e depois de estar inscrito, você que já está, confirma se você ativou esse sininho e dentro dele clica na opção lá em cima, todos. E aí a gente se vê em mais um vídeo no canal da CFX Esportes, o seu canal de lutas, meu amigo. Um grande abraço, até!